Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos novamente aqui transmitindo o nosso culto de oração, momento de reflexão da palavra. Nós estamos aqui na Igreja Batista Regular em Mangabeira. E eu peço que você aí do outro lado esteja aí atento à palavra do Senhor para que a palavra possa edificar a sua vida. Obrigado, meus queridos irmãos da Igreja Batista Regular em Mangabeira e todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse momento pelo YouTube. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Muito bem, vamos iniciar o tema dessa reflexão de hoje. É o tema relacionado à ação de graças. Tá? Ação de graças. Somos como os 9 homens. Esta é uma indagação importante para a gente refletir na nossa vida de ação de graça. Nós sabemos o que é ação de graça. Você deve ser grato àquele que lhe deu, que lhe agraciou de alguma forma, que te beneficiou. E nós estamos falando especificamente, é lógico que nós estamos falando do nosso Criador. Tá? Nós estamos falando daquele que nós devemos render graças. Mas vamos entender que nem sempre nós temos essa visão clara em nossa vida. Devemos ser gratos em tempos maus e tempos bons, pelas adversidades, bem como pelas bênçãos. Então não é somente quando Deus me dá algo que é benéfico para mim que eu devo ser grato ao Senhor. Vamos entender isso melhor. Vamos entender porque a humanidade ela não reconhece a graça de Deus em suas vidas. Vamos lembrar que há uma graça comum que Deus faz a todos os homens. Ele não escolhe, ele dá, por exemplo, o sol a todas as pessoas, o ar que nós respiramos, a chuva para a crescer a produção de alimentos. Então, essa graça que é derramada a todos os homens é a ação de Deus. Mas, na realidade, nem todo mundo dá graças a Deus. Às vezes dá graças a outras pessoas ou a outros deuses e esquecem que existe somente um Deus. E, nesse sentido, a gente vê também claramente a condição do homem. O homem ele reconhece que Deus existe. Até o ateu sabe que Deus existe. Ele fica brigando com ele mesmo, tentando mostrar que Deus não existe. Mas ele sabe que Deus existe. Ele não expressa isso. Então, a pessoa, todo ser humano deveria expressar gratidão ao Senhor. Gratidão não é uma virtude natural. Tá? Não é uma virtude natural. Por quê? Porque nós caímos, nós perdemos essa visão correta. Na realidade, o lei moral, tudo que existe em relação às normas de viver bem, está gravado no coração do homem. O homem quer viver bem, o homem quer viver na eternidade. Tudo isso são verdades absolutas gravadas no coração do homem. Só que o homem ficou obscurecido por conta do pecado. Ele perde essa visão de Deus. Ele não quer saber de Deus, ele pensa só em si próprio. Ou ele faz dele ele mesmo um Deus, ou ele coloca outros deuses ou outras formas de Deus no lugar do verdadeiro Deus. Então, por esse motivo, a queda obscureceu o coração do homem, a visão do homem, e a gratidão não é uma virtude natural. Ela é fruto do Espírito, dada por Ele mesmo, pelo próprio Espírito de Deus. Então, quando nós readquirimos essa visão correta através de um novo nascimento, a salvação em Cristo Jesus, nós conseguimos ver aquilo que nós não fazíamos antes. Talvez algumas pessoas dão graças a Deus, mas é algo assim muito antinatural. Volta a ser natural quando você tem o Espírito de Deus em você mesmo, porque ele dá condição para você reconhecer a bondade, misericórdia e graça de Deus. Por nós mesmos não somos propensos a dar graças. Não, a gente não é propenso a isso. É algo que foi impedido de nós. E nós podemos voltar a entender isso. Agora,
quando a gente presta bem atenção, a gente prestando atenção na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele faz uma das maiores acusações na Bíblia contra o homem. Olha só o que ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, falando da condição do homem. Nós sabemos que o capítulo 1 de Romanos mostra claramente que o homem deixou de adorar a Deus, né? Ele mesmo quis adorar as coisas e a ele mesmo. Então, vamos lá o que diz Romanos capítulo 1, versículo 21. Olha lá o que ele diz. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então, aí nós vemos claramente como Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele está dizendo que todo ser humano conhece a Deus, mas ele não glorifica a Deus e não lhe rende graça. Né? No seu íntimo, no seu interior, ele sabe que existe Deus, mas ele nega Deus e ele não reconhece, não glorifica o nome de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Por outro lado, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, aos irmãos ali da igreja de Tessalônica, a primeira igreja de Tessalônica, essa carta lá no capítulo 5, versículo 18, Paulo disse o seguinte, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nota que ele diz em tudo, ele não diz só pelas coisas boas, ele está dizendo em tudo, porque é a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Pronto, começa por aí. Claramente, Deus, você busca a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você estando em Cristo Jesus, você agora tem uma visão clara de ser grato ao Senhor. Em ações de graças, você tem que agradecer ao Senhor pela dádiva que Ele te deu. Essa é a vontade, é uma das vontades de Deus. Então é fácil e claro saber a vontade de Deus. A primeira coisa é você ser grato a Deus. Seja grato a Deus. Nota que quando você é grato a Deus, você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Deus está dizendo isso? Lá no maior sermão, o sermão mais importante que Jesus fez, algo fantástico, lá no capítulo, e lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte, ele diz à multidão, diz aos seus discípulos, que se você buscar Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Você não deve se preocupar com a sua vestimenta e com a sua alimentação, porque Deus lhe dará, lhe capacitará, lhe dará trabalho, lhe dará a força necessária. Quando você reconhece Deus na sua vida, quando você dá glória a Deus, quando você glorifica o seu nome e quando você dá graças ao Senhor. E aí, esse versículo é claro para a gente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Muito bem. E aí, vamos entender que a ação de graça é uma confissão de dependência. Quando você demonstra gratidão a Deus, você está dizendo para Deus que você é totalmente dependente dele. Essa dependência não é uma dependência humilhante, pelo contrário, você é dependente do Criador que fez todas as coisas. Ele está lhe agraciando todos os dias. Quando você acorda pela manhã, é graça. Quando você respira pela manhã, é graça. Quando você anda, é graça. Quando você vai trabalhar, é graça que você recebeu. Só que, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós esquecemos dessa graça. Nós esquecemos, nós parece que ficamos anestesiados e nós achamos que tudo vem pela nossa própria força. Tudo que somos e que temos, devemos à sua graça generosa. Preste atenção, meu querido, minha querida. Você que ainda não entendeu bem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se você estiver assistindo esse momento, preste atenção. Tudo o que somos e que temos, devemos à graça generosa de Deus, o Criador. Agora, quando você entrega a sua vida a Cristo, você se torna filho dele por adoção.
como filhos de Deus, nós precisamos dar-lhe graças em todas as circunstâncias, todas, tanto as boas quanto as más. E parece ser um paradoxo. Como é que você já viu alguém agradecer a Deus por coisas más? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que alguém perdeu sua casa num incêndio enorme, perdeu tudo que tinha, todos os bens. E essa pessoa sai ilesa, ele, a sua família. Aí você percebe, isso já aconteceu, que aquela pessoa dá graças a Deus, levanta as mãos para o céu e diz assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor salvou a minha vida. Como é que uma pessoa em sã consciência pode dar graças a Deus em meio a circunstâncias difíceis, se ela não tem Deus no seu coração? Quando ela recebe Cristo como seu Salvador, ela reconhece que qualquer circunstância que pode acontecer com ela, mesmo assim ela glorificará a Deus. Olhar para o céu é uma expressão de alguém que reconhece que existe um Deus. Talvez muitas pessoas olham para o céu, mas não reconhecem o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que veio, o Deus que salvou, aquele Deus, um único Deus, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, na parte A e parte B, mostra claramente que nós recebemos todas as coisas. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, parte A e parte B, diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Preste atenção. Você tem tudo o que você recebeu de Deus. Você não pode expressar ingratidão a Deus. Pelo contrário, você tem que expressar gratidão. Muito bem, agora nós vamos para o nosso evangelho, lá em Lucas. Em seu evangelho, Lucas conta a história de 10 leprosos curados por Cristo. Veja lá em Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19. Essa parábola é importante para a gente analisar a nossa condição. E o exemplo é claro. Preste atenção. Lucas 17, versículo 11 a 19. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, Senhor, a refletir naquilo que nós precisamos consertar em nossas vidas. Senhor, se alguém estiver assistindo nesse momento e não tem o Senhor como seu Salvador, Senhor, toque no coração desta pessoa, para que ela possa receber Cristo como Senhor e Salvador e que Ele venha a glorificar o Teu nome e ser grato por tudo o que o Senhor tem feito por Ele. Isso nós te pedimos e agradecemos. Nos direcione, Senhor, para a Tua palavra.
em nome de Cristo. Amém. Todos os 10 leprosos foram curados. Queridos e queridas, todos nós que recebemos Cristo fomos curados. Nós somos curados do mal maior de todos os tempos. Nunca na história humana o mal que aflige toda a humanidade existiu maior do que ele. A queda do homem trouxe o pecado que levou à morte eterna. O homem que nasce, cresce e morre sem Deus, ele vai eternamente longe de Deus. Todos nós estamos condenados pelo pecado de Adão, a desobediência a um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas. Mas Deus providenciou Cristo para morrer no nosso lugar. Ele nos salvou. E esta dádiva é algo que nós devemos ser gratos todos os dias. Por isso nós devemos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Para lembrarmos de sermos gratos pela dádiva da salvação. Todos, de fato, experimentaram o poder da cura de Cristo. Todos os 10. Todos nós que recebemos Cristo, recebemos e experimentamos o poder da cura de Cristo. Do mal maior que existia na humanidade. Nós voltamos para o convívio do Criador. Nós voltamos para os braços do Criador. Aqui, nesse contexto, só um voltou para Jesus a fim de lhe agradecer. Por que a parábola é tão importante para a gente entender? Será que nós somos gratos a Deus pela dádiva da salvação? Será que você, que já recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor, você é grato todos os dias pela salvação? Gratos todos os dias pelas mínimas coisas e expressa essa gratidão louvando ao Senhor, orando a Ele e mostrando a sua total dependência nele? Como somos propensos a ser como os outros 9. Somos rápidos em pedir ajuda a Deus, mas somos muito esquecidos na hora de lhe dar graças. Na verdade, nosso problema é muito mais profundo do que o mero esquecimento. Assumimos um espírito de ingratidão por causa da nossa natureza pecaminosa. Assim, precisamos cultivar um espírito novo, o espírito da gratidão, o qual o Espírito Santo plantou dentro de nós no momento da nossa salvação. Foi naquele momento que você recebeu o Espírito de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo. E agora você tem Ele para lhe agraciar, para lhe dar sabedoria. Quando você ora ao Senhor pedindo sabedoria, o próprio Espírito de Deus lhe dá. Ele lhe capacita para adorar o Senhor, para ser grato a Ele todos os dias. Este espírito de gratidão está em você e você não pode negligenciá-lo. Agora, todos nós conseguimos enxergar a lógica da história dos 10 leprosos. Os 10 deveriam ter retornado para dar graças a Jesus. Os 10, não só um só. Não. E olha que era estrangeiro, ele era samaritano. O samaritano não tinha... Os judeus odiavam os samaritanos. E quem voltou para agraciar, ou para dar graças àquele que o curou, Jesus, um judeu, foi o samaritano. Somos capazes até de reconhecer que muitas vezes somos como os 9 homens esquecidos. Sim, quando deveríamos agir como o único que demonstrou gratidão. Será que nesse momento você reconhece que você deve ser grato a Deus por todas as coisas? Não temos nenhum problema com a teologia da história, mesmo se falhamos em sua aplicação. Nesse sentido, não temos nenhum problema em aceitar a instrução de Paulo para darmos graças em todas as circunstâncias. Encontramos dificuldade para aceitar a orientação de Paulo quando nossas circunstâncias são ruins. A partir do momento que as circunstâncias são ruins para conosco, nós paramos para pensar
nós não agradecemos a Deus. Sim, nós agradecemos a Deus pelas coisas boas, mas pelas ruins? Suponha que uma pessoa seja curada de uma enfermidade terrível, enquanto a outra contrai uma doença. A teologia paulina afirma que as duas, como crentes, deveriam dar graças a Deus, da mesma forma. Mais uma vez, qual o fundamento para dar graças? Qual é o fundamento que você tem para dar graças a Deus? Primeiro, é a soberania de Deus. Deus é soberano. Não adianta você achar que você tem participação, que você pode fazer com suas próprias forças as coisas que Deus lhe dá de graça. Não só a soberania de Deus, mas a sua sabedoria. Deus é onisciente. Você já pensou? Ele derrama a sua graça e ainda nos dá dádivas em relação aos atributos. Ele ainda nos concede sabedoria. Não a sabedoria dele, mas a sabedoria de fazer coisas que nem imaginamos. Já pensou? Nós estamos agora transmitindo pela internet. Deus deu sabedoria aos homens para fazer e construir todo esse emaranhado de comunicação que outrora jamais pensaríamos em fazer. Mas não só a soberania e a sabedoria, mas o seu amor. É o seu amor, uma vez que mobiliza todas as mudanças e reviravoltas inesperadas e repentinas em nossa vida. Em suma, é a firme convicção de que Deus está em ação em todas as coisas para o nosso bem. É a disposição para aceitar essa verdade da palavra de Deus. É a disposição de confiar nela, sem precisar saber exatamente como ele está operando para o nosso bem. Podemos observar uma conexão muito íntima entre a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 28 e a ordem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quando compreendemos que a tradução literal das palavras em todas as circunstâncias é em tudo. No grego, como na língua inglesa, as palavras e os sentidos são muito próximos. Devemos dar graças em tudo, por sabermos que em todas as coisas Deus opera para o nosso bem. Além disso, temos que entender que Deus age de modo proativo e não reativo. Proativo é aquele que busca, por antecipação, identificar e resolver possíveis problemas. E o reativo deixa acontecer, depois reage. Ele não é reativo, ele é proativo. É o nosso Deus. Ou seja, ele não apenas reage em situação ruim. Não. Ele já sabe, ele sabe antes de iniciar ou permitir a adversidade. A maneira exata como a usará para o nosso bem. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem. Para você ser mais parecido com o Senhor Jesus. Para você ser igual ao Senhor Jesus, ao seu Filho. Esse é o principal propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O nosso bem é ser igual a Cristo. E todas as coisas que acontecem, quer sejam boas ou más, também é para o nosso bem. Por isso nós devemos, em ações de graças, agradecer ao Senhor todos os dias. Deus sabia exatamente, por exemplo, o que estava fazendo antes de permitir aos irmãos de José vendê-lo como escravo. Já pensou? Quando nós lembramos dessa história, o momento mais crucial, mais que todas as vezes que eu olho eu choro, é quando ele se revela aos seus irmãos. É naquele momento. José reconheceu esse fato quando disse aos irmãos:
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus transformou em bem. Nós vemos isso lá em Gênesis 45, versículo 8 e Gênesis 50, versículo 20. Quando a gente vê a palavra de Deus claramente mostrada para nós, o Espírito de Deus tocando os nossos corações e ver as palavras entrando em nossos corações, nós devemos crescer, amadurecer e reconhecer em ação de graça o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Você percebe quanto é importante você ver a graça de Deus em sua vida, mesmo em circunstâncias difíceis? Você já pensou e parou para pensar que nesse tempo em que estamos passando, todos nós estamos no mesmo barco? Não existe alguém mais sábio, ou mais rico, ou mais bondoso. Todos nós estamos no mesmo barco e devemos, em ações de graça, glorificar a Deus. Para aqueles que ainda não conhecem Cristo como seu Salvador, olhar para nós e dizer assim: como pode, mesmo em circunstâncias tão difíceis, você ainda glorificar o Deus Todo-Poderoso, o seu Deus, que deve ser o meu Deus? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja transformando você a cada dia para a glória dele. É isso que nós oramos nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo momento tão importante deste culto de oração. Nós sabemos, ó Deus, que o modo foi modificado pelas circunstâncias difíceis, na qual ainda damos graças ao Senhor. Porque sabemos que tudo coopera para aqueles que amam a Ti. E os corações serão transformados. E aquelas pessoas que ainda não Te conhecem podem vir a Te conhecer. É isso que nós Te pedimos, Senhor. É isso que nós oramos. Lembramos dos nossos familiares. Talvez nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos. Talvez nossos amigos que ainda não Te conhecem, Senhor, possa vir a Te conhecer neste momento. Obrigado, Senhor, pela Tua dádiva, pelo Teu amor por nós. Que o Teu nome seja glorificado todos os dias em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Se você quiser dar um like, positivo aí, pode dar, tranquilo. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever. Isso sempre para a glória de Deus. Porque a gente pode usar essa ferramenta para transmitir o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E que nós estejamos domingo, para a glória de Deus, louvando o nome dele. Que Deus os abençoe.